Então, pessoal, vamos para mais um, tá? E dessa vez a gente vai falar novamente sobre essa questão dos arquétipos, tá? Que, como eu já falei para vocês, olha, quando uma nação, um grupo de pessoas botam energia em alguns arquétipos, eles criam. Como que eu posso falar para vocês? Lembra, gente, você é um co-criador. E quando a humanidade, de forma coletiva, ou até mesmo individual, tá? Coloca energia em um arquétipo. Vamos falar de um arquétipo, tá? Vamos falar de São Jorge, que é conhecido na Umbanda como Ogum, e que ganhou muitos adeptos, né, aqui no Brasil. Tem muita gente que é devoto, né, a esse arquétipo. E que é uma história de um soldado que teve toda uma história lá e tudo. Por conta disso, criou-se um arquétipo. E nesse arquétipo, como que eu posso para vocês, devido a muita gente mandar energia para esse arquétipo, ele acabou formando, tá, no astral, como que eu posso falar para vocês, eu vou falar um corpo de energia, tá? Que dentro deste corpo de energia, aí atua outros seres, formando o quê? Falanges. Falangeiros de Ogum, falangeiros de São Jorge, né, gente? Vocês não têm ideia de como este mundo de matéria é complicado, como esse emaranhamento quântico é complexo. Quando a humanidade resolve dar a sua energia, tá, para crenças e dogma aqui dentro. Aí formam. E aí, o que é que eu posso falar para vocês desses arquétipos, tá? Esses arquétipos, eles atuam sim na vida daqueles que acreditam, né? Aí, por exemplo, como é que as pessoas veem esse arquétipo? Muitos veem eles como o guardião da justiça, por exemplo, né? Vê eles como justiceiro, vê como eles atuam na justiça, né? Ai, quando alguém fala, eu sou filho de Ogum, quero ser protegido por Ogum. Então, esse arquétipo atua, né, de acordo com a crença que o humano coloca nele. Aí existem os seres, né, no mundo espiritual que vão atuar ali, dentro dessa crença, dessa força, de acordo com o que os humanos aqui embaixo estão emanando. Tá, gente? Então, essa questão dos arquétipos, ela é muito interessante. Muitas egrégoras foram formadas aqui dentro, tá? E atuam de acordo com o grau de crença, né, da humanidade terra. Entendeu, gente? E isso vai funcionando até que você descobre quem você é, né? Até que você desperta. Aí você vai ver que você vai olhar para esses arquétipos, né, para essas crenças, para esses dogmas de forma diferente. E eu acho que isso tem ajudado muito a humanidade, tá, gente? Essa questão dos arquétipos, ela é importante para a humanidade não sucumbir, tá? Para que os humanos não sucumbam, não venham a ser destruídos, gente, tá? Para que os humanos não venham a ser destruídos por... como que eu posso falar para vocês? Deixa eu sair desse cantinho, que esse cantinho já tá muito... para que os humanos não sucumbam na solidão. Os humanos se sentem muito só. Existe um vazio existencial dentro de cada um quando você não se conhece. Aí você busca alívio na figura
Essas figuras que foram criadas aqui dentro, tá? Pelos próprios humanos. Aí a gente tem vários arquétipos, vários. Tem a figura do Cristo. Aí aqui no Brasil criaram Nossa Senhora Aparecida. Olha, gente, são muitos os arquétipos, tá? E aí, as consciências que estão no mundo espiritual, que faz parte do elétrico, eles vão, quando os humanos estão aqui pedindo, interrogando, eles vão lá e atuam muitas vezes, tá? Para atender pedidos dos que estão aqui clamando, que é muito chamado de guias e protetores. Então, gente, não é brincadeira não, tá? A vida no mundo de matéria, que é muito complicada as coisas. Até você entender como funciona todo esse mecanismo da vida na matéria, você anda em ciclo, tá? E assim também o Arcanjo Miguel, por exemplo, tá? Porque os anjos, né? Os anjos de Yaldabaoth, que o Yaldabaoth criou, como que eu posso falar para vocês? Esses anjos, eles não são o que a humanidade pensa, né? Yah, Javé, Jeová, como vocês queiram chamar. Esses anjos não são o que a humanidade pensa. Esses anjos, por que eles tiraram o livro de Enoque, né? Para não deixar você ler o livro de Enoque? Porque no livro de Enoque descreve quem são esses seres. Que anjos são máquinas, são máquinas criadas, né? Que eles vê que o Enoque fala lá que eles eram rodas cheias de olhos por toda parte, assim é os anjos. E aí pintaram o Arcanjo Miguel como sendo um anjo de asa, né? Um ser de olhos azul com asas. E não é nada disso. A humanidade tá, olha, gente, como é complicada essa questão, hein, gente? E os anjos criados por Javé, eles são programados para fazer a vontade de Javé e não para fazer a tua vontade. Você não entende que Javé, que esse ser magnético é o Deus da guerra, ele que promove toda a guerra e o sofrimento da humanidade. E a humanidade, né, inteira hora pedindo ajuda do Arcanjo Miguel, sendo que o Arcanjo Miguel, o Deus Jeová, usa para exterminar os humanos. É impressionante, gente. Olha, é muito complexo essa questão dos arquétipos, a questão da crença, do dogma. É muito complicado, gente. Muito, 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 muito. E a humanidade Terra está envolvida nisso de tal forma que não consegue não consegue se libertar dessas crenças, desses dogmas. Né? Só se acontecer mesmo despertar, chegar ao conhecimento de si mesmo, para você compreender o que é tudo isso, todo esse mecanismo, né, de crenças e dogmas, como funciona, né, como foram criados. Só o que eu quero falar para vocês é o seguinte, no meu ponto de vista, é necessário esses arquétipos, porque a humanidade precisa se agarrar a alguma coisa para continuar, senão a humanidade sucumbe na tristeza, na solidão. Porque dentro de cada um de nós existe a necessidade de acreditar em alguma coisa, de acreditar em um Deus, sabe? Eu não sei porque quem criou a gente com essa necessidade. Talvez seja a necessidade de voltar para casa, de falar com a origem, de conversar com a nossa família de origem cósmica. Né? Então aqui dentro a gente tem ainda o que nós chamamos de ancestral, que foram aqueles que vieram aqui primeiro que nós, faz parte da nossa família de origem, que também está caída aqui dentro do mundo de matéria. E aí, então, o mundo religioso, espiritual, é um emaranhamento quântico muito grande, que precisa ser entendido e que tem muitas coisas que foram benéficas que ainda precisa, tá, para ajudar a humanidade a chegar ao conhecimento de si mesmo e a voltar, né, para si mesmo, para se reconhecer como sendo uma divindade da fonte, uma criatura que foi criada individual, que tem o seu DNA cósmico, que precisa ser reconhecido, se reconhecer como divindade, para que você pare de pedir aos outros e faça, tá? Um abraço.